Boa noite. Boa noite, galera. Vou compartilhar aqui. Você tá entrando aí, vai compartilhando, por favor. Só apertar no aviãozinho e já consegue compartilhar. Você que tá chegando aí, ó, tô compartilhando aqui com o pessoal. Todo mundo aqui, bora lá. Aí. Boa noite. Boa noite, Marcilene. Boa noite. O Equilibrium. Luci Guimarães, boa noite. O Willas, boa noite. Eriene, boa noite. Michele. Joyce, boa noite, gente. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar aí. A nossa convidada já entrou, daqui a pouco eu já te chamo. Tô ansiosa. Peraí, já te chamo já. E aí, gente, tudo bem? Tô vendo que tem gente nova por aqui, né? Boa noite, para quem não me conhece, eu sou Eliette Silva. Estou aqui nesse projeto, né, no mês de março. Estamos fazendo aí lives voltadas para as mulheres, em homenagem, né, às mulheres agora no mês de março. E começamos no dia 1º, hoje é o dia 28, já estamos aí na nossa 28ª live. E quem perdeu as outras, quem tá chegando hoje pela primeira vez, vai lá depois, assiste, tem vários temas muito legais. Tem temas aí, abuso psicológico, tem temas de empreendedorismo, tem temas familiares, e ainda aí até o finalzinho do mês vamos ter alguns temas bem relevantes também para nós mulheres, né? Apesar de que alguns homens também estão participando das lives. Tá sendo bem legal, né, a interação deles com a gente. Porque é importante, né, os homens também conhecer um pouquinho desse universo, ficar antenados aí o que acontece, né, no universo feminino. E tá sendo muito bacana essa experiência, né? Desse projeto aí que a gente tá fazendo. E provavelmente a gente continue, né? Pro mês de abril aí, pros próximos meses, pelo menos uma vez por semana. Vamos trazer aqui assuntos voltados para negócios, tá bom? No modo geral. De uma forma geral, para homens, para mulheres. Em especial agora no mês de março, a gente está fazendo aí voltados, né? Especialmente para as mulheres. Mas vamos trazer assuntos aí diversos para todo mundo, tá certo? Então tá bom. Gente, ontem a gente teve aí. Sim, nós falamos, ó, teve terapia, né? Ontem a gente falou do networking, é o mercado de trabalho aí, né, que vem crescendo bastante, algumas pessoas ainda não conheciam, bem bacana também. E hoje nós vamos falar da importância da mulher no mercado de trabalho, né? Principalmente em algumas profissões, porque o mundo mudou e novas profissões surgiram e muitas profissões também se encerraram, né? Ou ainda ao longo aí de alguns poucos anos vão se encerrar ainda, né? Vão deixar de existir. Então, e cada vez mais aí as mulheres, principalmente agora nessa era do home work, as mulheres vêm se despontando em algumas áreas também, porque aí consegue também conciliar, né? Com essa era digital, então, agora é muito mais fácil, né? Para algumas mulheres que antes tinham dificuldade aí de se locomover, por conta de filhos, né? De alguns afazeres também. Então, agora tá tendo oportunidade de trabalhar aí da sua casa, né?
Tá tendo muitas oportunidades aí. Só ficarem atentas, tá bom? E hoje nós vamos falar então desse tema com a Juscelia Guimarães. Nós vamos deixar ela se apresentar aqui pra gente, tá bom? Já vou convidá-la aqui para entrar nesse bate-papo com a gente. E ela vai se apresentar. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tomara que dê certo. Já chamei aqui. Só lembrando, gente, que curta as lives para vocês participarem do sorteio da limpeza de pele, tá bom? Quem curtir as lives, a gente está fazendo um sorteio de uma limpeza de pele. A gente vai entrar em contato com você aí. Se você não for de São Paulo, você ganha algum brinde aí, tá bom? Só curtir a live. E aí, nossa convidada. Olá. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá, Muito joia. bem. Eu já falei bastante aqui agora, né? Então se apresente aí para nós. Quem é Juscelia Bem, Guimarães? oi pessoal, boa noite. A Ivete já começou me apresentando, vou contar um pouquinho quem sou eu. Bem, eu sou Juscelia, eu trabalho hoje com marketing digital, trabalho, né, desde os 18 anos, mas comecei a trabalhar com marketing digital há alguns anos, há mais ou menos uns 14 anos atrás, quando ainda era bem quando esse mercado ainda era bem desconhecido aqui, principalmente no Brasil. Então, eu estou trabalhando nesse mercado desde 2008. Já trabalhei em algumas agências, já trabalhei em clientes. Então, eu sou uma pessoa que fiz transição de carreira aos 27 anos. Então, né, dos 27 anos para cá, eu venho trabalhando com marketing digital e agora eu estou aqui numa segunda transição de carreira. Então, eu trabalhei bastante tempo como fazendo gestão de campanhas de mídias sociais, de redes de mídias sociais e de marketing digital de forma geral. E do ano passado para cá eu comecei a dar aula também de marketing digital. Então eu estou agora numa segunda mudança de carreira. Agora eu sou sócia de uma escola de marketing digital, de formação de pessoas para trabalhar com marketing digital e voltado para a mídia de performance, que é uma das frentes de marketing digital. E além de sócia da escola, eu sou professora da escola. Então, eu dou aula nessa escola, que é uma escola chamada IFAMAP, e dou aula também agora no curso de pós-graduação do Mackenzie, também com marketing digital. Então, estou saindo aí da linha de frente, né, se a gente pode dizer assim, do marketing digital, e agora passando um pouquinho do conhecimento que fui adquirindo durante esses anos aí para transmitir, né, o conhecimento para outras pessoas também que têm interesse em iniciar carreira nessa área também. Muito legal, hein? Então, e tem acontecido muito isso, né, Ju? As pessoas hoje têm a possibilidade, né? No comecinho dessa era aí de informar, eu ficava assim, como é que as pessoas vão para as redes sociais, vai para a internet, vai ensinar o que sabe? E aí, depois, né? Vai ensinar de graça? Como assim vai ensinar de graça? E há muitos anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás. E hoje a gente vê, né? Que você ensina de graça, você recebe, você vai tendo mais conhecimento, vai transmitindo aí todo o conhecimento também. E hoje aí também na era dos cursos, né? E eu acho muito bacana, porque realmente, se você, né, temos também que pesquisar, porque não é qualquer profissional, tem gente que aprende para ensinar, diferente de você que vivenciou, né, esse mercado há muitos anos. E aí sim tem muita propriedade para falar de tudo isso, né? Diferente aí de. Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque essa era de cursinhos aí tá vindo aí de uma forma, o pessoal tá aí tirando proveito disso daí, né? Então, nem todo mundo sabe ali, não vivenciou o que está falando, na verdade, que é bem diferente. Você aprender uma coisa e você falar daquilo que você aprendeu é diferente do que você viver aquilo, estar no meio, trabalhar na área, né? É totalmente diferente. Não tem Sim, comparação. e é muito isso, né, que a Ali falou. Eu venho, né, trabalho nessa área já tem bastante tempo, então tudo que eu ensino foram coisas que eu fui vivenciando e aprendendo ao longo da minha carreira. Então, hoje eu ensino coisas que eu aprendi, não foram nem necessariamente coisas que eu nunca tinha feito curso na área, porque quando eu comecei a trabalhar com a digital não existia curso. Não existia. Então, tudo Não, que eu eu fui lembro, não, aprender só um era uma adendo época em aqui. que não tinha pra Eu gente. lembro.
Eu lembro que profissionais. a Juscelia falava para mim há um tempo, né, que eu já a conheço há bastante tempo. Então, assim, que eu lembro que ela comentava comigo uma coisa assim do que fazia, né? E eu ficava, gente, Aham. mais de um ponto, até hoje, hoje eu sei, mas assim, É. há pouco tempo atrás, eu falava, o que que ela faz? Que eu não entendo até hoje, não ficava claro, né? Hoje a gente já sabe aí, porque né, veio com tudo, mas antigamente realmente não era uma coisa que era falada, né? E principalmente, né, como é o nosso assunto de hoje, para mulheres, né? Geralmente eram homens que se destacavam mais nessa área aí, não era? Com certeza. Então, quando eu comecei, a área de marketing digital, de forma geral, ela já é uma área um pouco mais homogênea quando a gente olha perfis, né, homens e mulheres aí nesse mercado. Mas eu tenho por formação, eu sou formada em tecnologia, né? Eu fiz faculdade eu fiz FATEC e eu sou formada em tecnologia. E na área de tecnologia em si, a mulher tem uma presença extremamente pequena. Só para vocês terem ideia, quando eu fiz faculdade, eu estudava numa sala com 25 pessoas, das 25 pessoas, quatro eram mulheres e o restante eram homens. Então, e eu fiz também, tenho outras formações em tecnologia e a representatividade das mulheres em sala de aula, nessa área de tecnologia em si, ela sempre foi muito pequena. Então, o mercado de tecnologia, de forma geral, é um mercado extremamente masculino. E hoje a gente já tem algumas iniciativas que trazem mais mulheres. Eu, por exemplo, tenho uma professora que me deu aula na faculdade, que tem um trabalho bacana aí de ensinando mulheres a trabalhar com programação. Então, é um mercado que o mercado de programação em si é um mercado extremamente masculino, né? Então, a gente tem uma participação extremamente pequena de mulheres. O marketing digital, como de forma geral, ele já é um mercado mais homogêneo, mas a gente ainda tem um número pequeno de mulheres na liderança desse mercado. A gente tem bastante gente trabalhando, ali eu tenho homens e mulheres ali, uma participação bem semelhante, mas quando a gente fala de liderança, a gente ainda tem uma liderança muito masculina. Então, do mercado de forma geral, e aí falando, acho que até dessas novas profissões, né, profissões mais novas, né, que foram surgindo, sei lá, de 10, 15 anos atrás, a gente ainda tem uma predominação muito grande de homens, né, principalmente tanto na frente de atuação, de cargos mais iniciais, quanto principalmente em liderança. Então a gente vê aí um mercado extremamente masculino, né? Infelizmente a gente ainda tem que lutar bastante para chegar aí numa equidade de homens e mulheres. Apesar da gente ter aqui no Brasil, nós somos mais de 50% da população, né? Em torno de 52% da população, a gente ainda tem cargos de liderança aí pensando de gerentes a diretoras aí em torno de 4, 5% dos cargos do Brasil. Então a gente está falando de uma diferença muito grande. E realmente esse mercado de tecnologia, de forma geral, é um dos mercados. E aí vem outros mercados, né? Engenharia, mercado de construção civil, outros mercados que a gente tem uma participação extremamente pequena das mulheres. E aí eu lendo alguns conteúdos a respeito disso, né, de empregabilidade feminina e tudo mais, o que eu tenho visto é que as mulheres estudam mais do que os homens, ainda temos esse fator que as mulheres É. estudam mais do que os homens, tem dados aí que comprovam que mulheres, principalmente acima dos 25 anos, estudam mais no ponto de, quando eu digo estudam mais, fazem mais, entram mais na faculdade, estão mais presentes em cursos superiores, mas nós somos minoria em várias áreas ainda. E E você aí o que acha que acontece isso com as mulheres? atribui a quê, assim? Você acha que essa Eu estatística aí acho se atribui a quê? acho que está muito ligada à nossa própria a formação da sociedade de forma geral. Porque mulheres foram criadas, né? Isso eu estou falando de alguns anos atrás, mas a gente tem. Isso ainda é muito forte na sociedade, que mulheres foram criadas para serem mães, cuidarem de casa, e é esse o papel da mulher, entre aspas, na sociedade. E aí é o reflexo disso. Então você acaba tendo homens que já foram criados com o objetivo de serem, né, os projetores, né, pessoas que sustentam as famílias. E aí as mulheres, apesar de hoje, as mulheres fazerem mais faculdade que o homem, a gente ainda tem um atraso muito grande desse período.
Então, as mulheres ainda são minoria no mercado de trabalho, quando a gente fala principalmente dessas áreas aí, dessas áreas mais novas, né, de empregos mais novos. E aí eu acho que isso estava tudo muito ligado à forma com que a sociedade foi sendo criada ao longo dos anos, né? Mulheres foram criadas para serem mães, serem donas de casa, serem esposas e não necessariamente serem força de trabalho. E aí a gente acaba tendo essa desigualdade ainda tão gritante, né, entre homens e mulheres no mercado de trabalho, sendo que as mulheres hoje ainda, além de já têm mais participação no mercado de trabalho, mas menos cargos de liderança, e além disso, as mulheres também ainda, elas ainda têm, quando a gente fala de desemprego, as mulheres são mais desempregadas. Então, a gente Nossa, ainda tem essa questão. E aí, um ponto, por exemplo, se a gente olha o desemprego entre homens e mulheres, as mulheres têm um percentual maior de desempregadas aqui no Brasil. E aí, isso que gera muito uma coisa que eu acho que faz todo sentido, principalmente, eu acho que para as pessoas que estão assistindo, que é o empreendedorismo, né? Que já foi um dos temas aí que vocês levantaram, que é quando a mulher ela não consegue entrar no mercado de trabalho, e aí muito porque mulheres têm dupla, tripla jornada, né? Porque sim, ela trabalha fora, ela vai empreender porque ela precisa, às vezes, aumentar a renda dela, porque só o salário dela ainda tem um agravante que nós mulheres recebemos menos que os homens fazendo o mesmo trabalho. Então, elas têm que trabalhar, elas têm que fazer uma dupla jornada, às vezes empreender para conseguir melhor aumentar a renda e ainda cuidarem de casa, de família, de filhos e assim por sim. diante. A Então, Nutrindo Babies falou isso, ó. A Nutrindo Babies falou a mesma coisa, assim, colocou mulheres têm dupla jornada, sim, tem dupla jornada. tripla e até tripla jornada, né? Porque eu acho que tem Sim, muitas mulheres que têm o emprego formal, né? Trabalham, fazem algum tipo de atividade formal, empreendem, ainda tipo fazem artesanato, vendem produtos e sim, assim por diante, principalmente de cosméticos, de nutrição, e elas ainda têm a família para cuidar. Então sim, a gente briga muito, né, para estar no mercado de trabalho, a gente briga muito para se fazer presente. E aí tudo isso, e aí o nosso papel, eu acho que nós aqui que somos, né, já estamos inseridos no mercado de trabalho de uma forma diferente e somos mães, né, de meninas e de meninos, crianças ainda, o nosso papel é fazer essa desconstrução. Essa desconstrução sim, de que a gente precisa ser igual, sabe? É aquela história, não adianta nada a gente ter um monte de gente, mas a igualdade não chega para todo mundo. Então, eu acho que sim. isso é um ponto importante aí, né, para esse mercado de forma geral. Sim. E aí, no caso, quando você vendo assim no seu meio, né? Como você mesma disse, mais homens do que mulheres, né? Qual a importância, Sim. assim, ou a relevância, vamos dizer, que você acredita que tem, assim, o papel da mulher inserida nesse meio aí, onde tem mais homens? Porque a gente pensa diferente, né? São linhas de pensamentos Uhum. diferentes. De que forma que você acredita que, assim, que a mulher conseguiria contribuir nessa área, assim, que você conseguiu enxergar alguma diferença, assim, nesse sentido? Eu acho que o grande papel da mulher, de forma geral, no mercado de trabalho, ele está muito voltado para uma visão que o homem não tem, que é uma visão, às vezes, mais humanizada das situações. Acho que esse é o grande diferencial que a gente tem enquanto mulher dentro do mercado de trabalho. Então, por exemplo, no momento em que e aí até para a gestão de times, por exemplo, né? A mulher ela tem uma visão diferente do homem numa gestão de times. Às vezes os homens eles têm uma visão ali mais preto no branco, sabe aquela coisa ali mais de resultado. E a mulher querendo ou não, ela tem aquela visão de existe uma família por trás, eu tenho a minha família, eu consigo me pôr no lugar de uma outra mulher também que trabalha. Então, eu acho que o que a gente contribui eu acho que o nosso papel como enquanto mulher dentro do mercado de trabalho de forma geral, ele está muito voltado à humanização do mercado de trabalho. Eu acho que esse é o grande papel que a gente tem, porque a gente, querendo ou não, a gente entende, às vezes, situações do tipo, uma mulher, por exemplo, por exemplo, mulheres quando voltam da gravidez. Quantas mulheres, depois que voltam da maternidade, são demitidas? Uma mulher, se está naquele papel ali do RH, está no papel do líder, ela tem a empatia de entender que uma mulher que depois que tem filho, ela continua produzindo igual, ela continua trabalhando igual.
Então, eu acho que esse é o grande papel que a gente tem enquanto mulher, é trazer essa humanização, sabe, para o mercado de trabalho de forma geral, porque a gente consegue se colocar no lugar de outras mulheres, consegue entender, né, ter empatia, e eu acho que esse é a nossa grande contribuição, sabe? Sim, a Lucy Guimarães falou assim, a mulher sabe dosar, né? Dosar, Então, isso. né, é assim, no modo geral, acredito, né, que aconteça isso mesmo, né? A gente realmente tem esse termômetro aí, né, dentro das lideranças, né, do mercado, no modo geral. A gente tem esse termômetro aí que realmente homens, tem alguns que se diferenciam assim, né? Eles se destacam, mas assim, são poucos, né, que se coloca realmente assim no lugar. Vocês têm alguma É pergunta, porque não é uma gente? Vai colocando realidade. aí. Não é uma realidade dele, né? Não é uma realidade. Então é difícil você se colocar no lugar quando aquilo não é uma realidade para você. Por exemplo, eu já vi muitos relatos, por exemplo, de mulheres que são demitidas, né, quando voltam de licença maternidade e tudo mais, por quê? Porque, ou que não são contratadas porque têm filhos pequenos. Então, a Isso que eu importância ia da falar. mulher, né? Quantas mulheres não são contratadas, não entram no mercado de trabalho porque não, porque vai, por exemplo, ela não é mãe, mas se ela tiver vontade de ser mãe, eu não vou contratar. Se ela já tem filhos Exato. pequenos, eu não vou contratar. Se, eu já ouvi uma história de que uma mulher, ela não foi contratada, ela não era casada, mas ela cuidava e ela só tinha a mãe, e a mãe, ela não tinha outros irmãos, e ela não foi contratada, porque se a mãe dela, que já era uma senhora de idade, precisasse de alguém Nossa, para cuidar, seria. E aí não contrataram essa mulher, nossa, porque ela era a única pessoa que poderia cuidar da mãe. Então você vê nossa. quantas barreiras, até assim, a gente tem a barreira de não. Se você for fazer uma entrevista, você dizer que quer ser mãe dali a algum tempo, você não é contratado. Se você tem filho pequeno, você não é contratado. Se você ganha Uhum. neném, volta para o trabalho, várias empresas demitem. E se você Uhum. ainda tem pais idosos e não tem outros irmãos, você também não vai ter uma outra barreira, porque quem vai cuidar dos seus pais se eles precisarem? Sim, Então, pois é. a gente sempre tem e aí é por isso que a gente estuda mais, é por isso que a gente acaba tendo esse trabalho mais, né, mais forte de tentar se inserir, porque para a gente acaba tendo mais barreiras do que normalmente tem. E aí eu acho que é É tão realmente o nosso verdade trabalho. isso que assim, é tão verdade que assim, nas minhas passagens aí pelo RH, é exatamente isso, né? E já vivenciei isso aí das duas pontas. Tem vontade de ter filho, então foi eliminada, não foi. Não. Sim, Nossa, foi assim, uma coisa louca, sabe? Tem vontade, tem um filho tal de 10 anos, tá, mas tem vontade de ter outro? Aí a pessoa respirou um pouquinho mais fundo, não precisa nem responder. Não precisa nem responder, já deu a entender que sim. Então, já foi realmente, esse foi o fator decisivo, tá? Foi o fator decisivo sim, para não ser contratado. sim. Isso acontece muito, né? Assim, na minha última experiência de trabalho, era uma agência, era um lugar que, graças a Deus, não tinha isso. Todas as pessoas, as mulheres que tiveram filhos, elas voltaram, umas até foram promovidas logo depois que voltaram de licença maternidade. Por mais que na época ainda não tinha uma liderança tão feminina, hoje eu sei que tem, porque eu ainda tenho contato com algumas pessoas, então já tem mais mulheres, por exemplo, na diretoria, ali no núcleo de gestão da agência de forma geral, mas assim, eu sei o quanto isso é diferente da maioria dos lugares, né? Então, acho que a gente tem E é ruim, esse fator. Precisa ser quebrado, né? Essa história de sim. tipo E é de pior não quando isso poder. vem de mulheres, né? É pior ainda. Sim, Mulheres que não contratam mulheres por causa, né? No caso aí, nos casos aí, no meu caso, foram tudo mulheres, né? Então ainda sim, fica, acho que é mais agravante ainda, né? Porque imagina, aí não teve essa empatia que a gente está falando aqui, né? Na questão de se colocar no lugar, né? Do outro, né? é o que Ah, dizem também, né? Muitas pessoas, por exemplo, muitos homens, aquela história de que quando o homem vai fazer entrevista, ninguém pergunta com quem o filho dele vai ficar. Né, para a mulher, assim, você tem filho pequeno? Tem. Quem vai ficar com seu filho? Então, assim, isso já é um fator que já gera esse bloqueio, né? Então, por isso que eu acho que o nosso trabalho realmente é esse.
A partir do momento que a gente, né, já está no mercado de trabalho há mais tempo, que a gente tem algum tipo, principalmente cargos de liderança ou pessoas que contratam, acho que a gente tem esse papel de tentar quebrar esses paradigmas que as pessoas vão criando, aí que foram sendo criados ao longo da nossa vida e que ainda vão perdurar por um tempo, mas eu acho que a gente tem um caminho bem bacana para quebrar, sabe? Para Sim. reestruturar, para trazer novas ideias e tal. A Marina colocou aqui, né? A Marina colocou no meu atual trabalho, contratar uma estagiária grávida. Fiquei super feliz, mas a nova gerente já disse que vai cortar ela da equipe. Nossa, Assim, gente. E nossa, eu, assim, infelizmente. eu falo por experiência de que existem sim lugares onde isso não é um problema, né? Como eu comentei com a minha última experiência de trabalho, era um lugar que eu trabalhava bastante, mas a gente não tinha essa questão, tanto que assim, eu fui muito bem assistida ao longo da minha gravidez, pelas lideranças do lugar onde eu trabalhava. Mas isso realmente é muito difícil encontrar, né? Você tem muito mais relatos de lugares onde não aceita esse tipo de Sim. a mulher nesse estado, né? Porque é um estado, não é uma coisa que vai. Ela é uma mulher, ela continua sendo uma mulher que trabalha Ela normal, mas está, né? Ela não é, né? ela não é, entendeu? Ela não é grávida, ela está grávida. Ela não, vai ser mãe, mas ela está grávida. E aí parece que é uma situação que é difícil. Então, acho que a grande importância que a gente tem, enquanto mulher, é realmente trazer essa visão de que não, a mulher está grávida, ela continua trabalhando. Claro, salvo exceções, onde mulheres têm, sim, questões de saúde, né, durante a gravidez, mas a maioria das vezes as mulheres continuam trabalhando normal, voltam da licença trabalhando normal, todo mundo se adapta ao novo cenário e, né, e continuam produzindo. E dá a impressão que depois que a mulher vira mãe, ela para de produzir. E aí, como que a gente consegue quebrar, né? Quebrar essa barreira da mulher no mercado de trabalho quando a gente tem uma situação que é da natureza feminina, que é da natureza feminina, homem não consegue ser mãe, né? Ele pode Sim. adotar uma menina, ele pode adotar uma criança, mas ele nunca vai conseguir parir, até pelo menos até hoje em dia, a gente não consegue ter um filho, ele não consegue gerar uma criança na barriga dela. Como que a gente traz essa mulher para o mercado de trabalho se isso já é uma grande barreira que a gente tem pela nossa natureza de mulher, sabe? Eu acho que é E um muito pelo trabalho que a gente tem. contrário. E muito pelo contrário, eu vejo, porque assim, a gente, né, eu que sou mãe também, eu vejo assim, ao contrário. A gente tem muito mais força para lutar Com pelas coisas do que certeza. desistir, né? Isso nos faz mais querer mais vontade, mais, né, garra de estar ali, de continuar a permanecer, para ficar, porque agora você tem um ser, né? Ou então partimos aí para o empreendedorismo, né? Como a gente falou aqui, né? Em outras lives. E é muito importante aí, né, essas colocações. Falamos aí também nessa questão desse papel aí, né, da mulher inserida no mercado de trabalho. Quando nós tivemos uma live aí falando da mulher viril, que... Porque, assim, a mulher trabalha como tem jornada dupla, tripla, né? E aí também é importante a colaboração, né, da outra parte, o companheirismo, né? Quando a mulher se sente assim acolhida, que tem a outra ponta ali, também facilita muito para que ela se desenvolva, que eu acho que a gente já falou isso também, que é assim, como a gente está colocando, né? O homem tem um papel dele e a mulher complementa, e os dois dentro de uma empresa, assim como você, né, acabou de falar muito bem, tem essa visão, esse cuidado, a mulher tem essa visão. O homem já tem uma outra visão, né? De repente. Então, assim, Se quando complementam, né? une os dois, é uma coisa que é muito mais fácil dar certo, né? E Com potencial certeza. para. E é muito, eu acho, e é muito isso, né? E aí o que acontece, e é outro número que é muito importante, é que no Brasil, o Brasil é o sétimo país do mundo onde tem mais mulheres empreendedoras. E aí, por que que tem tanta mulher que empreende, né? Porque a dificuldade de entrar no mercado é muito grande. Então, as mulheres partem para o Sim, empreendedorismo também. Então, a mulher no mercado de trabalho, ela é uma força extremamente grande, por quê? Porque ela é quem mais empreende, e mulheres que empreendem empregam mulheres. Então, sim, quando a gente vê a força que isso traz também por trás, né? Porque, querendo ou não, a mulher, ela tem
essa dificuldade de entrar no mercado. E aí, quando você vê que a mulher, e aí vê o Brasil, que é um país que tem muito empreendimento, que eu tenho um número muito grande de mulheres que empreendem, principalmente por conta, né, dessas nossas taxas de desemprego, que também são altas. E aí a gente vê a mulher, quando ela empreende, ela emprega outras mulheres. Então é um ciclo que se cria, né, de mulheres empreendendo, de mulheres crescendo juntas. Então, o empreendedorismo feminino ele é muito importante, ele é muito forte por conta disso. Então, se a gente não vai de um lado que a gente tem dificuldade de quebrar essas barreiras, de entrar no mercado de trabalho, principalmente em áreas que já são consideradas mais masculinas, principalmente como eu comentei na área de tecnologia, a gente vai indo para um outro lado que é do empreendedorismo. A gente vai criar, mulheres são muito mais, conseguem inovar mais, né? Então, essa veia do empreendedorismo, da inovação é muito inerente da mulher também. E aí eu acho que junta, né? A mulher tem essa veia do empreendedorismo muito forte num mercado onde, onde boa parte das oportunidades não são para a mulher. Então a gente vai para o outro lado. Se a gente não vai para um, a gente vai para o outro, mas a gente vai. Esse é o negócio de ser mulher no mercado de trabalho, né? Vai de E uma forma assim, ou de né? outra. Como eu falei, a questão agora dessas novas profissões aí, a questão aí do trabalho em casa, né? Do home work Sim, também facilitou muito, né, para mulheres com certeza. por um lado, porque assim, acaba empreendendo de casa, né? Tem aí um mercado amplo aí do digital, né, para a mulher empreender também. Então, assim, mulheres que ainda não têm essa visão aberta, né, de repente, para esse negócio também é uma grande oportunidade de você entrar aí no mercado, ficar inserida aí nas novas tendências, porque, como a gente falou, e todo mundo sabe, ou a grande maioria sabe, que muitas profissões também vão acabar, não vão mais existir. Né? Estamos vendo aí, ó, para você falar num banco hoje com uma pessoa é muito difícil, né? Tem que Muito fazer difícil. ali assim, não sei quantas ligações. Então, eu fui mês passado, fui no banco, cheguei lá no deposita cheque. Não, no deposita Sim. cheque, no coisa cheque. Falei, por quê? Qual? Não, porque o cheque precisa de uma pessoa, né? Ali, né, para fazer outros trâmites ali, né? Então assim, temos que ficar atentos aí também, né? Para as novas profissões e as facilidades que esse mercado digital está trazendo, né? Para todo mundo, né? E eu vejo que para a mulher é muito bom, assim, na questão digital. Porque você tem aí, você É, consegue estar presente não sendo no seu caso, né, que você trabalhava mais numa empresa, né, agora sim, mas antes era mais uma agência, mas assim, esse trabalho de casa facilita bastante. o home office, né? Começou desde quando começou a pandemia, lá em março de 2020, venho trabalhando dentro de casa. Eu estava numa agência, saí, entrei em outra, saí, agora estou dando aula e sempre trabalhando no home office. O home office também é uma situação mais complicada para quem é mãe. Eu falo isso por experiência própria, porque no primeiro ano de pandemia eu tinha uma filha pequena e aí eu tive que conciliar filho pequeno com trabalho. E aí ainda também tem essa outra situação, desse outro lado, porque a gente está em casa, tem a facilidade de estar em casa, então a gente tem mais tempo também para ficar em casa, né? Porque você tem menos tempo de transporte da sua casa para outros lugares, você corta. Mas a gente acaba trabalhando bastante também, então assim, existe um volume de trabalho bem importante aí que aumentou também com o home office, porque querendo ou não, aquele tempo de deslocamento, aquele tempo que você saía da sua casa, saía da sua mesa, descia, ia almoçar com as pessoas, você já diminui também, então querendo ou não, você acaba tirando, né, um tempo que você tinha de deslocamento, as coisas, e acaba trabalhando às vezes um pouco mais. Mas existe também a questão da mulher até o home office para mulheres e homens é bem diferente, né? Porque a mulher no home office ela acaba também fazendo muita coisa do tipo fazendo afazeres da casa enquanto trabalha, para de trabalhar. Eu conheço várias pessoas, várias amigas, que, por exemplo, fazem isso durante o trabalho, param para fazer alguma coisa, algum afazer doméstico, cuidar do filho. Então, no final, a gente também, mesmo fazendo home office, a gente ainda tem essa carga aumentada. Porque você aproveita ali um tempinho, 5 minutos que você não vai fazer nada, você vai fazer uma coisa dentro de casa. E aí você acaba também, querendo ou não, fazendo, deve ter uma sobrecarga aí também. Mas, por exemplo, para mulheres que não estou no mercado de trabalho, preciso trabalhar, né?
né, independente do motivo, o trabalho dentro de casa pode ser uma facilidade, né? Principalmente para aquelas que querem voltar para o mercado de trabalho. Sim, E você querendo ou não, é um mercado. Eu acho que uma coisa interessante que tem, aí falando do marketing digital de forma geral, é que ele é um mercado que dá oportunidade para pessoas que às vezes não têm tanta experiência. É um mercado que tem bastante gente, existe bastante oportunidade, porque o mercado está muito aquecido, principalmente depois da pandemia, um monte de empresa teve que se digitalizar de uma forma muito rápida, quem não queria teve que fazer. E aí abriu muito posto de trabalho. Então, assim, é uma área que eu conheço algumas pessoas, né, ao longo desses meus anos aí nesse mercado, a maioria tem vagas em aberto. E é um mercado que tá num movimento que eu acho que é interessante dizer aqui, que é um movimento de abertura para pessoas que não têm formação ou experiência na área. Como é uma área que tem bastante, tá uma área que está crescendo bastante, é uma área que está bem aquecida, não tem mão de obra, né? Então sim, falta mão de obra também. Hoje ainda, como até você comentou, tem bastante curso, mas tem muito curso que ensina coisas muito básicas que não dá para a pessoa tipo, entrar num lugar já trabalhando, então tem que sim, ter esse cuidado. Mas o que as empresas têm feito, né? Que eu vejo um movimento acontecendo aí nesse mercado, que é as empresas estão precisando formar pessoas. Então, eu acho que é sim, uma oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho, quem sabe ver o marketing digital como sendo uma opção. Porque como não tem profissional, as agências e empresas elas estão tendo que formar pessoas para entrar. Então, elas estão dando mais oportunidade, às vezes, para pessoas que têm menos conhecimento. Então, pode ser, não é ainda um movimento tão grande, ainda não infelizmente, ainda não é tão amplo, assim, a maioria das pessoas, todas as empresas já estão contratando pessoas de experiência. Não, não é isso. Existe um movimento andando para esse meio, para esse caminho. Então, é uma área que, para quem não está tiver inserido ou está precisando fazer transição de carreira, é acho que um mercado interessante para se observar. E estudar, gente. Eu acho que assim, é um mercado que também, eu acho que ele tem dois caminhos interessantes. Um que é entrar realmente no mercado de trabalho como uma pessoa trabalhando em empresa, CLT, prestador de serviço, ou trabalhar para si, né? Empreender prestando serviço para outras pessoas. Então, existe esse caminho também. Então, eu acho que o marketing digital, de forma geral, ele é um caminho interessante pensando nessas duas vertentes, tanto para você entrar numa empresa ou numa agência trabalhar, ou como prestador de serviço mesmo para pequenos negócios. Então, acho que são dois caminhos. Então, acho que é um caminho interessante para quem ainda não está atrás, acho que vale a pena acompanhar, né? Acho que vale a pena sim. acompanhar esse E mercado, porque eu acho que tem principalmente, bastante. e principalmente as pessoas que estão aí com a profissão, né? Que já sabe, né? Já tem uma listinha aí de profissões que vai acabar, então já vamos ficar bem atentas aí, já vamos É, fazendo a migração para, né, estudando aí um pouquinho essa outra área, que é bem porque interessante. as profissões que hoje em dia podem ser automatizadas, igual serviços de atendimento em caixa de supermercado, atendimento em posto de gasolina, atendimento no banco. Todo esse serviço de atendimento, de forma geral, não é uma coisa que vai acontecer amanhã, gente, é uma coisa que vai acontecer ao longo dos anos, mas, por exemplo, já existem lugares, acho que a Amazon, por exemplo, ela criou uma loja, é uma loja em que você não tem pessoas para atender, você entra, você compra suas coisas, você paga e você vai embora. Ai, Então, gente, eu gosto de assim, já gente. Eu gosto existem, de ver gente. já, já existem lojas, e é da Amazon, se eu não estou enganada, tá? Então, assim, é uma loja que você vai lá, pega suas coisas, passa, paga e vai embora. Então, Não, assim, eu já fui existe no esse tipo de aqui no movimento, sabe? mercado. Eu fui no mercado aqui, e aí acho que tem um limite, assim, eles estão começando, né? E aí eu falei, vou ver como é que é. Aí eu fui, coloquei minhas comprinhas lá, e tem toda uma logística, gente, é impressionante. Aí você tem que pegar tudo por em cima do negócio. Aí você vai passando lá no leitorzinho sozinha, passa no leitor, Sim. enquanto você não colocar o produto do outro lado, para ele identificar que o produto está do outro lado, você não passa o outro.
Então, assim, furto não tem como furtar. Sabe o que eu falei, mas e aí? Como é que a pessoa vai sozinha aqui, vai ficar ninguém olhando, mas não tem, não passa. Então é muito interessante. Eu falei, nossa, já começou já. Né? E foi assim, É, você paga, você faz tudo. Não, sim. só para pesar lá, que tem alguém ali para pesar alguma coisa, mas assim, ainda tem poucos e também tem, acho que um limite Sim. até de quantidade, de valor ou compra, não lembro muito bem. Mas já tem, Mas já, né? é um caminho, sabe? É um caminho que, assim, à medida que for. Hoje, até falando do próprio marketing digital mesmo, a gente tem um trabalho. Muitas coisas que a gente fazia de forma manual alguns anos atrás, hoje são automatizadas. Então, no Sim, final, o que realmente vai ser um grande diferencial aí para próximos profissionais aí do mercado são pessoas que realmente estão em busca de que vão usar a inteligência, né? O que a gente vai vender vai ser nosso tempo de inteligência. A gente não vai vender mais apertar botão, porque isso aí as máquinas vão fazer. Eu digo sim. isso porque de 2008 para cá, que é esse tempo aí que é esse tempo que eu já venho aí nesse mercado, muita coisa que a gente fazia manualmente, por exemplo, nas plataformas, hoje não existe mais. Então, assim, Não. então é um movimento de automatizar tudo que é manual que você faz, que é apertar, que você é repetitivo, ele vai ser automatizado. Então, por isso que é importante realmente quem tem, né, a oportunidade de estudar, quem tem a oportunidade de pensar em outras carreiras. Uma coisa que eu acho que é interessante também é que na época dos nossos pais, até, acho que na nossa época, a gente tinha uma visão de empregabilidade que era entrar na empresa, ficar o resto da vida, aposentar Morrer. e vida que segue. Gente, isso não existe mais. Então, Não. assim, para as próximas gerações que já, a nossa já vive isso, e aí as próximas vão viver isso de uma forma muito mais intensa, que é a gente não vai ter um emprego só ao resto da vida, a gente não vai ter uma profissão só ao resto da vida, a gente vai mudar de profissão, sei lá, umas 3, 4 vezes ao longo da vida, e a gente vai mudar de emprego muitas vezes. Então, acho que essa questão da gente falar da mulher do mercado de trabalho vai ser muito isso, porque a gente vai ter muitas profissões ao longo da vida. A gente Sim, vai ter que aprender muitas coisas, a gente vai ter que desenvolver muitas habilidades ao longo da vida. Então é importante a gente ter isso muito claro, né? A gente como mulher, e não só as mulheres, mas como os homens também, a gente vai ter. Eu, por exemplo, tenho conhecidos meus que voltaram para a faculdade com 40 anos de idade, com 30 e poucos anos de idade, porque vão ter que aprender novas profissões, porque o que elas faziam já não faz mais sentido. Eu não sei se vocês viram, mas eu não sei se você chegou a ver, mas tem um movimento muito grande e aí muito forte, principalmente por conta da pandemia, que foi o número de pessoas aqui no Brasil, pessoas aqui no Brasil que estão se demitindo em massa. Então tem muita gente tendo muita crise, tipo burnout, porque está trabalhando demais, aí uma sobrecarga de trabalho, muitas pessoas estão saindo do trabalho. Por quê? Porque vão mudar de profissão muitas vezes ao longo da vida. Então, sim, esse é um papo. Olhando para a gente como pessoas ativas no mercado de trabalho, né, como mulheres ativas, e para quem for entrar, já precisa ter essa visão de que, gente, vamos mudar de emprego muitas vezes, vamos mudar de profissão muitas vezes, vamos empreender no final da vida, e assim a gente sempre vai né, se evoluindo, se transformando aí ao longo da nossa carreira. Eu acho que é um sim, ponto sim. importante também para papo aí né, de como se vê no mercado de trabalho daqui a um tempo, já pode saber que vai mudar de carreira muitas vezes aí ao longo dos anos, principalmente as mais jovens e os mais jovens. Né? Deixa eu voltar aqui. A Lucy Guimarães falou: as barreiras sociais existem culturalmente, mas nosso potencial também existe. Com Com certeza. certeza. Vamos ficar Mulheres no poder. atentos. Com certeza. A melhor coisa que fizeram. É... Deixa eu ver o que mais aqui. A Marina falou assim: por isso que eu vou ser Marina vai programadora. Isso aí. ser. Gente, a gente tem que ir acompanhando, né? E o pior é que assim, né? É muito rápido, tudo é muito rápido, então não pode ficar dormindo aí no ponto, não. É muito rápido e hoje tem uma coisa, amanhã já tem outra, e a gente já sabe que já tem muitas coisas que assim as pessoas ainda não acompanham.
Então, muitas coisas que já estão prontas para ser lançadas, né, para serem lançadas, e não são, porque assim, senão as pessoas não vão acompanhar tanta tecnologia, tanta inovação, né, Ju? A gente sabe que já tem aí muitas coisas aí já prontinhas aí, coisas já igual esse metaverso aí, Deus me livre. E aí, é... Ai, tomara que a nossa live não caia, mas não vai cair não, né? Que é parzinho. É parzinho, não cai não. Outro dia eu falar do outro, aí caiu, acredita que eles caíram com a Não minha pode, tem que live? tomar cuidado com esse Mas eu nas falava lives. todas. Teve um dia que eles ficaram chateados comigo, porque, ó, gente, já são 28 lives, e eu falava, acho que umas 20, eu falava, mas Deus falou assim, não, vamos cair com essa live aí, que tá falando demais de lá. Mas, então, assim, temos que ficar atentos, né? Atentas e observar. E como a Ju estava comentando lá da questão do trabalho aí em casa, eu penso que tem que ter uma organização, né? Tem que ter um. Sim, Para essas coisas acontecerem com menor frequência, porque senão também é aquilo que ela falou. Você não tem, querendo ou não, esse deslocamento que tinha, né? Igual ela falou, vai pro almoço, aí tem o trânsito. Você areja, você tá ali, né? Mesmo que tá no caos, no trânsito, mas é um outro ambiente. Então você está em casa, ali no mesmo ambiente sempre, então acaba sobrecarregando também, né? Então temos que sim. tomar cuidado com essas coisas e ver direitinho, né? Se organizar, a gente fazer tudo direitinho para poder não também atrapalhar esse outro lado, né? Da saúde, do mental, que nessa época aí afetou bastante também muitas pessoas. A gente tem aí, né? Várias pessoas nesse período aí que, né, tiveram o mental mesmo, né? Que afetou, gente. Não teve contato com ninguém, agora estamos voltando aí. Então vamos prestar bastante atenção nisso. A Ana falou, Eu sim, acho Ana, que professor. é um ponto super importante essa questão e aí acho que vai muito do nosso, né, da nossa situação, que é, na maioria de nós temos essa dupla de jornada, isso afeta muito a nossa saúde mental também. Então a gente como mulher precisa se provar mais, né, porque a gente tem mais, né, todas essas barreiras que existem, a gente precisa se provar mais, acaba trabalhando até um pouco mais para se provar. Depois a gente tem essa dupla jornada e aí a gente tem muita chance de ter problemas de saúde mental, assim, que são bem graves. Então, acho que é um ponto, né, como a Ali comentou, acho que é um ponto super importante que precisa tomar bastante cuidado com a saúde mental, porque ela pode derrubar a gente de verdade. Eu sou uma pessoa que já passei por questões, passo ainda, e aí eu acho que vai assim, a mulher no mercado de trabalho ela tem ela precisa tomar bastante cuidado, porque a gente pode sofrer muito de problemas, né, de ansiedade, depressão e assim por diante. Essa sobrecarga faz isso com a gente. Então, eu acho que a gente já desde agora, né, principalmente para as mais jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho, e para quem já está há mais tempo, acho que os sinais de que a gente está com esgotamento são sempre importantes serem vigiados, né, para a gente evitar ter grandes, maiores problemas, às vezes ter que se afastar do trabalho, às vezes ter dificuldade de relacionamento em casa, porque a gente está com sobrecarga de trabalho, a gente começa a ficar doente, a gente tem um burnout, a gente tem um monte de coisa. Então, acho que é super importante a gente ficar bem atento, né, principalmente aos sinais. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu acho que é super importante para a gente como pessoas, né, e a gente se sentir produzir, acho que é super Sim, importante para a gente, mas eu acho que um sim. ponto importante nesse mercado, pensando em nós, principalmente mulheres, no mercado de trabalho, é sempre tomar cuidado também com a saúde mental, porque sem saúde mental a gente não tem nada. Não Não flui, produz, né? não vai para frente, fica estagnada. Então é importante também levar sempre em consideração que a saúde mental é um bem, um dos maiores bens, né? A saúde de forma geral, mas a mental nos dias de hoje, com esse pandemia, toda essa desemprego, né? Todos esses pontos que a gente vê hoje, que acompanha, eu acho que é super importante a gente ficar atento a todos os sinais de que às vezes a gente não tá dormindo bem, está com dificuldade de concentração, está com alguns tipos, está com um comportamento um pouco diferente do que a gente normalmente tem, um cansaço maior, acho que insônia, acho que vale tomar cuidado aí, sempre estar atentos, né, a esses sinais, porque podem ser um ponto
importante de cuidar, né? Porque por uma vez que a gente precisa trabalhar e a gente precisa estar bem para isso. Sim. E aí, gente, só frisando, né, para você que tá aqui na live hoje, tô vendo que tem bastante gente nova aqui, né, prestigiando a Ju e esse canal. Então, assim, para você que ainda isso que a Ju tá falando, essa questão da saúde mental é muito importante, né? E a gente precisa do contato. É como a gente está vendo, né? Essa questão aí da tecnologia chegando, o contato diminuindo. A gente já teve aí um ensaio de como é, né? Aí com a pandemia, o quanto que isso nos afeta. A falta do contato, nós fomos criados para estarmos juntos, né? Para não vivemos em sociedade, não foi isolados, né? Então, se você tem oportunidade, se você tem aí alguma experiência para compartilhar com as pessoas, faça uma live, gente. Abre uma live, conversa com as pessoas, ajude as pessoas, né? É o que a gente está falando muito aqui. Compartilha depois as lives, assista lá, tem muita coisa bacana se vocês não assistiram ainda. Porque, assim, através de uma palavra, através de alguma mensagem, a experiência de alguém, você consegue estar ajudando outras pessoas. E quantas vezes eu não fui ajudada por uma mensagem de alguém que eu ouvi, né, ou alguém me enviou, né? Eu já também, assim como a Ju também, já tive meu período aí, né, minha fase de como é que eu vou de depressão, né, não sei como usar, porque não foi uma depressão, mas foi uma fase ruim, vamos dizer. Então a gente sabe o quanto que é importante, né? É muito importante isso. Então, se você está criando coragem aí, vai, cria logo coragem, abre a boca, né? A gente começa falando, depois está tudo em casa, faz de conta que tá só você, faz como eu, convida umas pessoas assim, bem legais para falar, e tá tudo certo. Só trocar Eu acho que experiência, com ajudar outras certeza, com pessoas. certeza. Eu acho, eu acho que é isso. A nossa experiência pode ajudar outras pessoas, né? E às vezes as pessoas, elas, principalmente a gente, né? A mulher, ela se cobra muito. Ela se cobra ser boa mãe, ela se cobra ser boa profissional, ela se cobra ser boa esposa, ela se cobra ser boa em tudo que ela faz. E a gente tem uma autocobrança, e eu vejo isso por, assim, por ter convivido com muitas mulheres profissionais incríveis ao longo da vida. E eu sinto que a gente tem uma autocobrança muito forte. E isso traz muito essa questão essa autocobrança nos gera uma sobrecarga e nos gera questões emocionais que depois a gente acaba não sabendo como lidar. E eu falo isso até porque eu tenho uma pessoa com quem, uma colega minha, com quem eu trabalhei um tempo, e a gente passou pelo menos, era uma mulher que já trabalhava há vários anos também nesse mercado de marketing digital, que é um mercado extremamente interessante de trabalhar, mas é um mercado que tem muito trabalho. É um lugar que se trabalha muito, até porque é digital, né, gente? Tudo que é tudo muito novo, tudo muda muito rápido, então a gente também tem um volume de trabalho que é muito inerente a essa velocidade do marketing digital. E ela fez o mesmo movimento que o meu, então ela também trabalhou vários anos mais digital e ela começou a perceber que ela tinha que ir para um outro caminho e muito levado por esse, né, eu acho que o grande ponto é se descobrir, né? Eu acho que a gente tem que, ao longo da nossa vida profissional, a gente vai descobrindo novas coisas que a gente gosta, a gente vai aprendendo, eu acho que a maturidade que a gente vai conquistando ao longo da vida. Eu falo isso porque, por exemplo, a maternidade para mim foi uma mudança, me trouxe uma mudança de entendimento da minha vida, de entendimento de carreira, de entendimento de profissão, que me trouxe onde eu estou hoje. Eu nunca me imaginei ser professora na vida, assim, gente, de verdade, nunca. Nunca me imaginei dando aula para ninguém nessa vida. E de repente eu descobri que eu conseguia dar aula. Então, eu acho que a gente se descobrir é importante, que a gente consegue mudar coisas que a gente hoje não acha que não. Eu estou trabalhando no mesmo lugar, eu não gosto do que eu faço, não vejo outra oportunidade, de repente vocês vão se descobrir fazendo outras coisas que vocês podem até gostar mais, que vão gerar um retorno interessante para vocês e que vocês às vezes não pensavam nisso. Então, acho que vale se tentar se descobrir ao longo da vida. É difícil, muito difícil saber do que a gente gosta depois de um tempo. Se redescobrir, se redefinir, reaprender muita coisa, mas eu acho que vale a gente pensar, eu estou feliz no que eu estou fazendo, isso está me fazendo bem, não está me fazendo bem profissionalmente, eu não estou crescendo, porque assim, o quanto a gente percebe, né, de mulheres que entram no mercado de trabalho depois de muitos anos, não conseguem uma promoção, não conseguem evoluir na carreira, e às vezes é hora de se redefinir, né? Reaprender,
seguir outro caminho. Eu falo isso porque, assim, eu como comentei, eu já transicionei de carreira a segunda vez que eu faço isso. Então, é importante fazer isso, acho que ao longo da vida aí, para você, para a gente Sim. sentir um novo ânimo, né? De trabalhar, enfim, acho que é isso importante. E assim, né, gente, se você está em uma empresa ou está empreendendo, então, e você de repente não pode fazer essa transição ou não quer fazer, faça alguma coisa Sim, diferente aí onde você está, né? Faça coisas diferentes aí onde você está mesmo, né? Para poder, sim. para você poder Ah, também não ficar estagnado, né? Ter um crescimento, né? e eu acho que, e assim, às vezes vocês não estão bem onde, e é como a Ali comentou, às vezes vocês não estão bem onde vocês estão, vocês gostam do que vocês fazem e tá ótimo. Que bom que as pessoas, tem pessoas que estão felizes no que faz. Conheço muita gente que não está e que ou que não, e que entenderam que era um momento de mudar. O que às vezes acontece é que muita gente às vezes passa mais tempo do que às vezes deveria, com medo da mudança, né? Acho que o grande Sim, problema que a gente tem é medo de mudar. E aí, é sim, claro, isso vem com experiência, com se conhecer, com entender o que gosta, mas o medo, acho que a gente no mercado de trabalho, uma coisa que eu percebo é que a gente tem medo, né? Eu acho que existe um cara que eu sigo nas redes sociais que ele fala muito isso, né? De que ele fala muito dessa da gente ser egoísta com a carreira. E eu acho que é muito isso. A gente tem que ser egoísta com a nossa vida. Não adianta nada a gente estar num lugar que a gente não está bem, mas porque a gente precisa estar, sabe? Eu acho que a gente precisa entender o que a gente gosta e realmente tentar se redescobrir e tentar ficar bem, porque sim. não adianta nada, né? A gente está num lugar que a gente não está bem, às vezes, não está feliz, não está E é produzindo o que ruim. poderia, se esse lugar, às vezes estava melhor, sabe? É ruim porque assim, você acaba prejudicando a sua saúde, gente. E são coisas, e é por isso que fica muitas pessoas com doenças que somatizam, porque assim, você vai ali, você não tá sentindo nada, vai somatizando, vai somatizando, vai somatizando. Teve uma época na minha vida que eu ouvi de uma colega de trabalho que falou assim para mim, que o dinheiro era mais importante do que você estar feliz no local de trabalho. Eu falei, eu discordo disso. Porque você pode estar ganhando muito bem. Se você não estiver feliz onde você está, imagina você ter que ir trabalhar todos os dias, aquilo é um ambiente que não te acrescenta, que te faz mal. Ela falou assim, você fala isso porque você ainda é nova, não sei o que lá. Eu falei assim, não, eu acho muito difícil essa minha opinião mudar. E hoje, um pouco mais velha, a minha opinião é a mesma. Eu acho que você tem que se sentir bem no ambiente de trabalho, acima de tudo, que não é só a questão do dinheiro. O dinheiro você se organiza, né? Se organiza, agora tem vários cursos aí de finanças pessoais para você dar uma organizada ali para você mudar, fazer uma transição. Também não sai na doida para fazer isso. Pelo Se amor de programe, Deus, se gente, organize, né? vai transicionar, faz ali uma reservinha. Uma coisa que Sim, sempre falam né, de reserva de emergência, acho que é um ponto importante, né? Falando de mulheres no mercado de trabalho. Eu não estou feliz onde eu estou, quero transicionar de carreira. Primeiro, estudem sobre o mercado, sobre o que tem, quais são as oportunidades. Tenham uma reserva de emergência de pelo menos 3 meses do custo de vida de vocês, para poder pensar em transicionar de carreira. sim. Não vão sair porque, não gosto do meu chefe, estou cansado do que eu faço, quero sair, vai sair sem ter uma reserva. Por quê? Se vocês saem de um lugar sem ter uma reserva, o que vai acontecer? Primeiro, o dinheiro acaba, né? Porque vocês não têm a reserva, por exemplo, o dinheiro vai acabar, o que vocês vão fazer? Vão voltar para a primeira oportunidade que aparecer. E E não vai vai ser conseguir provavelmente a feliz. primeira oportunidade que vocês querem. É. Então, é sempre importante, pensando na nossa empregabilidade, é primeiro estar atento às oportunidades que o mercado tem, é ter uma reserva para que vocês se sintam confortáveis no momento de transicionar. Até eu digo isso porque quando eu transicionei de carreira lá atrás, eu saí de um lugar e eu fui ganhar menos. O meu salário inicial, quando eu transicionei de carreira, foi menor. Então, se eu já não tivesse algum tipo de reserva, já tivesse pensado nisso, o que que ia acontecer? Você aceita a primeira oportunidade que aparecer, porque você não pode esperar, né? As contas não esperam para chegar. A comida, quando acaba no armário, alguém vai ter que colocar ela lá de novo, ela não vai aparecer por milagre.
Então, toda transição de carreira que vocês imaginarem fazer, sempre tenham em mente, primeiro, estudem sobre o mercado que vocês querem atuar. Ou se eu não sei para onde eu quero ir, estudem quais são as profissões que estão em alta para ver se vocês se identificam com uma delas. E, em segundo lugar, tenha uma reserva de emergência. Tenha um dinheiro que vocês consigam ficar ali pelo menos uns 6 meses. Se vocês não encontrarem Não, nada, gente, pelo ó, menos 6 meses para... 6, tá? Não é 3, não, são 6 6. meses. 6 meses. E isso que a Pelo gente está menos falando é muito tentem importante, né? Porque assim também, Ju, quando você não está precisando, é mais fácil. Quando você não está ali naquela energia de eu preciso, é muito mais fácil você achar do universo te mandar aí, né? A gente está falando muito aí nesses dias, te mandar essa oportunidade do que quando você está ali desesperada, no sufoco. Não vem. Não vem, por isso que a gente fala assim, também. quando você solta, quando você libera, quando você está menos esperando ali, acontece, né? Então, a não ser que você utilize aí muitas técnicas e que vai acabar mesmo assim demorando mais um pouquinho para você conseguir, para desbloquear aí essa energia, porque assim, se você estiver ali no desespero, gente, não funciona. Por isso que fala, arrumei, olha, eu fiquei, quantas histórias a gente já não ouviu? Fiquei 6 meses esperando uma oportunidade de trabalho. Agora que eu comecei um trabalho, já me ligaram de outro lugar. Ligou porque você tirou a mente, né? Você não tá mais naquela necessidade, naquela pressão de conseguir. Então, por isso que aconteceu uma outra oportunidade, porque você deixou, você soltou, né? Então, é assim que funciona. Então, isso que a Ju falou, que a gente tá falando, da questão assim, não vai sair a doida, tem aí a reserva. E também te proporciona isso, você escolher o lugar que melhor, né, te atende e que você, né, acredita que vai se sentir melhor, que está dentro das suas expectativas. E essa questão aí de com certeza vai, tô despreocupada, vai acontecer mais rápido também, né? Sim. Isso é Eu acho experiência que própria. é sempre importante ter se programar, né? Eu acho que o grande negócio da transição de carreira é se programar. Você precisa estar programado com dinheiro reservado, vocês têm que estudar sobre a área, vocês precisam ter ciência que normalmente as pessoas entram, quando transicionam, elas ganham menos. Dificilmente vocês vão mudar de área para ganhar o mesmo que vocês às vezes já ganham. Então, tem todos esses fatores que precisam ser levados em consideração no momento que vocês pensam em transicionar de carreira. Sim. Eu falo isso por minha própria experiência. Então, a gente tem que ter esse tipo de organização para realmente falar, agora eu consigo ficar aqui um tempo, consigo entender o mercado, consigo me achar. E às vezes já comecem, se vocês já não estão felizes, e aí eu digo para quem não está, para quem está feliz, ótimo, né? Acho que, como a Faça Marina algo falou, novo, né, tem Ju? Se você está num lugar que algo você gosta, novo. faça algo novo. Eu ouço esses dias, né? Empreenda com o dinheiro dos outros, que é muito melhor, entendeu? Crie Eu coisas novas dentro do lugar que você tem oportunidade, que é maravilhoso. Não coisas assim, gente, não é inconsequente. Não, empreenda mesmo, né? Procura seu patrão, traga uma solução lá que ele precisa, ou se é o seu próprio negócio, inove também, né? Pode ser, e é uma coisa que é interessante, que eu conheço. Uma vez um ex-diretor, né, de onde eu trabalhava, tava, né, quando eu saí da última agência que eu trabalhei, ele virou para mim e falou assim: Você tem um plano B? Naquele momento eu não tinha nenhum A, né? Eu precisava realmente dar um tempo, eu tive que sair, deu um tempo, precisava realmente sair para dar um tempo. E esse negócio do plano B ficou martelou na minha cabeça durante bastante tempo. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu entrar na escola, primeiro como professora e agora como sócia, eu entendi que era o plano B, né? Que agora, hoje praticamente é meu plano A, mas eu acho que uma grande coisa que a gente precisa ter é empregabilidade. Não estou dizendo aqui só de poder ser empregado por alguém, mas a empregabilidade do ponto de vista de ter um plano B também. Então, eu acho que né, a questão do empreendedorismo, no final, ele acaba sendo um plano B que, no momento depois, ele acaba virando um A. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de que, às vezes, hoje a gente está bem, está empregado, mas as coisas podem mudar. E se você não tem um plano B? E se você não tem uma reservinha de emergência, como é que você vai fazer? Então, é importante ter essa questão também do plano B. Eu acho que
aproveitar o momento em que às vezes a gente está empregado, tem oportunidade de estar mais tranquilo, e entender o que, que eu posso, o que, que eu poderia. Se hoje eu, não sei- eu acho que é uma pergunta que é sempre. Eu nunca tinha feito essa pergunta, e eu deveria ter feito ela há uns anos atrás, que era, e se eu sair daqui agora, eu for mandar embora, o que, que eu vou fazer da minha vida? Sim. E se, não, e se a minha profissão sumir daqui uns anos, né? O que, que eu faço? Que que Então é eu- importante essa questão da gente no mercado também ter essa visão de que a gente precisa ter outros planos. Né? Um plano A às vezes não vira, não por N motivos, às vezes a gente não aguenta mais, a nossa profissão acaba, enfim, qualquer coisa pode acontecer, a gente sai do plano A e o B. Qual que é o plano B? Não tem. Então a gente também tem que tentar sempre ter essa cartinha na manga, sabe? Um plano B aí, nem Sim. que não tão estruturado, mas um plano B sempre é importante também para deixar a gente, para garantir nossa empregabilidade também. Acho que é importante. Sim. Legal. Gente, já estamos aqui com 1 hora de live. Como passou rápido! É, menina? Maravilhoso, tá vendo? O negócio flui, que é uma maravilha. Eu adoro, gente, estou Pois adorando fazer essas lives aqui. Quem chegou aí, hoje a gente já está na 28ª live, com mulheres assim incríveis, que esse mês a gente está homenageando as mulheres. E aí, legal. amanhã, olha o tema de amanhã, gente, vou até ler porque é um pouquinho longo. A identidade da mulher negra e os desafios na sociedade atual. Olha que Gente, aí, bacana. A Marisete vai trazer para a gente amanhã. Ela é professora também. Aí amanhã, às 21 horas, aí ela vai estar aqui. E aí vocês que estão aí, curta, compartilha. Depois vai ficar gravada aqui no feed. Todas as lives estão lá, se você quiser assistir, né? Alguma que você perdeu. Tem vários temas aí. Muito